Olá, gente amada do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos os amados irmãos. Mais um momento inspirativo na presença de Deus. E eu gostaria de, deste momento, irmãos, trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor para trazer alento aos nossos corações. Mas iniciar nesse momento com o hino do número 62 do nosso cantor cristão, que tem como título Nome Precioso. Cantem comigo, diz assim: levas tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado meu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu, ó, clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Creia nisso, meu irmão. Essa é a nossa esperança. Aliás, essa é a nossa viva esperança. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustém e nos sustenta pela sua destra fiel, meus irmãos. Eu costumo dizer que nós, filhos de Deus, devemos e precisamos, amados irmãos, aprender a caminhar pela fé, a andar por aquilo que nós cremos, mas na palavra de Deus, naquilo que nos ensina a palavra do nosso bom Deus. Nesta tarde eu gostaria de trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 24, onde trata exatamente ali na passagem de Jairo, né, com a ressurreição da sua filha. Foi um momento muito difícil na vida de Jairo e que certamente nós teremos algumas lições para aplicar às nossas vidas, seguindo aí as orientações, seguindo aí o curso, o caminho deste homem chamado Jairo, que foi chefe de uma sinagoga judaica, muito amado por Deus, muito querido pelas pessoas, né? E nos seus momentos de aflições, nos seus momentos difíceis, Jairo, ele soube aonde bater. Ele não errou a porta. E por isso, no seu momento difícil, ele encontrou consolo para a sua alma. Ele encontrou respostas para as suas angústias. O texto diz assim, queridos: tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Oremos.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento oportuno na tua presença, onde tantas pessoas, assim como Jairo, ó Deus, estão vivendo momentos conflitivos, momentos difíceis, momentos, ó Deus, que não são nada fáceis e que muitas vezes fogem, ó Deus, ao controle humano. Então nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos ensine sobre esta tua palavra, ó Deus, aquilo que Jairo pôde fazer para alcançar graça, ó Deus, que nós possamos também, pelo Teu Espírito Santo, entender esta orientação para assim também o fazermos. Nós queremos Te agradecer por isso, no nome de Jesus, que vive e reina soberanamente. Amém. E graças a Deus. Queridos, pensando no tema para essa mensagem, para essa reflexão, eu gostaria de pensar com você sobre não seja temeroso, apenas creia. Que nós possamos entender esta reflexão, que Deus possa falar aos nossos corações. Amados irmãos, sabemos todos que a vida não é isenta de dores. Nós sabemos que no mundo haveremos de passar por muitas coisas, porque o mundo jaz no maligno, segundo a palavra de Deus. Circunstâncias ruins sempre acontecerão, irão acontecer, irmãos, desde a fundação do mundo, quando se deu a queda do ser humano, do homem. O mundo, então, ele entrou em ebulição. O mundo ele passou a oferecer só cardos e espinhos, dores e sofrimentos à raça humana. Então é inevitável que isso aconteça. As tragédias desabam sobre a cabeça de pessoas boas e também de pessoas más. É assim, isso é o curso da vida. Eu penso com muita convicção e certeza no meu coração que o único lugar aonde não haverá mais choro, mais dor, mais sofrimento, mais catástrofe, será lá na glória celestial. Mas enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, meus irmãos, tenho certeza disso. Nós iremos passar por dias difíceis, por momentos penosos, por tribulações, por momentos que não gostaríamos de passar, mas que o próprio mundo, o próprio sistema decaído, as próprias circunstâncias da vida, ela acaba criando isso para nos atingir e para nos afetar, porque o mundo, como falei, jaz no maligno. Então nós precisamos estar sempre atentos àquilo que o Senhor Deus tem falado à sua igreja, tem falado aos seus por intermédio da sua palavra. Então hoje eu quero pensar com você sobre esse tema. Não seja temeroso, apenas creia. Meu irmão, Jesus havia declarado isso certa vez, que quando nas suas passagens e andanças aqui na terra, ele falou, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele também falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E com essa palavra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos voltar os nossos corações e observar que, pela fala do Senhor Jesus Cristo, nós podemos sair fora dos problemas adversos, porque Ele venceu o mundo. E como Ele venceu, Ele também disse para nós, tenha bom ânimo, creia, creia, porque eu venci. É como se ele estivesse dizendo, se eu venci e eu venci o mundo, as circunstâncias deste mundo decaído, saiba que você também vencerá. Mas você vencerá se certamente você estiver com seus olhos postos nos altos céus. E esse tema de hoje, essa mensagem de hoje, ela nos ensina muito como buscar para nós a vitória que tanto nós desejamos e procuramos para as nossas vidas. Meus amados, o texto fala de um homem chamado Jairo, como eu falei, chefe da sinagoga, muito temente a Deus e também amado por sua cidade, pelas pessoas da sua cidade. Olha, mesmo que com todas essas virtudes, temor a Deus, um homem reto, íntegro, que buscava ao Senhor todos os momentos, um homem religioso que estava sempre quedado, fazendo as coisas da religião a qual ele seguia, era um homem que também tinha aí todo o apreço da sociedade, mas nada disso foi suficientemente capaz de evitar de Jairo passar por um momento difícil na sua vida. A Bíblia diz que a filha de Jairo, uma jovenzinha, uma garota de 12 anos de idade, ela estava enferma para morrer. A sua enfermidade era uma enfermidade muito forte, era uma enfermidade que talvez fugisse do controle humano, sei lá, talvez da própria medicina da sua época. Ela estava enferma e essa enfermidade é tanto que a própria palavra de Deus, em certo momento desse texto, a partir do versículo 35, vai dizer que ela acabou morrendo. Eu posso afirmar que essa enfermidade dessa pequena era uma enfermidade que podia levar à morte, é tanto que o texto diz que ela foi a óbito, ela verdadeiramente morreu. E esse problema assolou o coração deste homem.
Jairo era um homem que amava a sua filha. Ele era um homem que tinha suas virtudes e ele era um homem família. E o seu bem maior, mais precioso aqui na terra era exatamente a sua família. E ele amava ao ponto de ir até o Senhor Jesus Cristo interceder em favor dela. Querido, Jairo estava muito aflito, pois a sua filhinha estava prestes a morrer. Queridos amados irmãos, embora Jairo fosse um homem bom, um homem religioso, mesmo assim, nada disso impediu dele ficar e dele cair exatamente nesse momento difícil. Nós estamos vivendo momentos assim, irmãos, delicados na nossa história. Nós estamos todos os dias vendo aí através das mídias televisivas a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por esse problema sério que assolou o mundo nesses últimos dias e que tem levado também trazido até nós uma triste estatística de tantas pessoas que estão morrendo, irmãos, perdendo a sua vida em detrimento desse problema tão sério que de forma inevitável chegou a cada um de nós. Assim como Jairo na sua época, nós também estamos vivendo isso. Mas a pergunta que eu quero deixar para você refletir nesta tarde é: o que fazer quando os momentos sombrios chegarem? O que fazer quando esses momentos difíceis baterem à sua porta? Jairo se deparou com essa situação. Eu quero dizer para você que é preciso, queridos, fazer o que Jairo fez. E o que foi que Jairo fez? O que ele pode ensinar na sua palavra que possa nos trazer alento, que possa nos trazer conforto, que possa nos trazer respostas aos problemas que nós estamos vivenciando nesses dias? O texto sagrado diz que Jairo, queridos, ele foi até Jesus Cristo Senhor. E ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus Cristo era o único que podia os livrar deste problema sério, que os podia trazer a ele o alento e a resposta para as suas angústias e para o seu sofrimento. Jairo bateu na porta certa. Ele sabia que Jesus Cristo tinha poder para fazer muito mais do que ele podia pensar. Jairo sabia que Jesus Cristo era a única solução para a sua alma, que era a única esperança para a sua vida. E Jairo, ele precisou ir até o Senhor Jesus Cristo pela fé. Meus irmãos, o versículo de número 22, na parte A, diz que eis que chegou a ele aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, ou seja, Jairo era um homem que fazia parte do clero judaico, ele era um dos grandes, ele era considerado um dos príncipes da sinagoga judaica na sua época, ele era um dos maiorais religiosos da época do Senhor Jesus Cristo, e ele foi até o Senhor Jesus Cristo, e esse homem chamado Jairo, ele foi até o Senhor, meus irmãos. Isso significa dizer que, embora ele sendo um homem religioso, embora sendo ele um homem temente a Deus, um homem cheio de alegria no seu coração, de virtudes no seu coração, melhor dizendo, ele não encontrou resposta nas circunstâncias, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Querido, foi o que Jairo fez quando a sua filha estava adoentada, estava prestes a morrer, então ele bateu na porta certa. Eu queria trazer apenas essa reflexão para a minha e para a sua vida que está me ouvindo nesta tarde. Qual porta você tem batido nesses momentos difíceis que nós estamos vivenciando? Sim, porque isso tem assolado a todos, irmãos. De igual modo, aqui, com a situação do coronavírus, estão todos na mesma linha. Não há pobre nem rico, não há preto nem branco, não há gordo nem magro. Todos estão na mesma linha, irmãos, e cada um de nós. E todos nós estamos suscetíveis a sermos contaminados, a sermos atingidos com esse grande problema. Mas a pergunta que eu faço para você é: qual a porta em que você tem batido, qual a pessoa que você tem procurado nesses dias tão difíceis? Aprendamos com Jairo. Jairo, ele bateu na porta certa. O texto sagrado diz que ele foi até Jesus. Meus irmãos, para resolvermos os problemas das nossas vidas, é preciso que nós tenhamos fé. E é preciso que essa fé esteja colocada em uma pessoa. E não há ninguém na face da terra. A Bíblia diz que Deus, Ele é o único que tem poder para nos tirar deste
calabouço a qual nós estamos vivendo, calabouços de problemas que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e somente ele pode trazer a resposta para a sua vida. Jairo nos ensina que nos momentos de aflição é preciso correr para quem pode resolver, e somente Jesus resolve. Não são os homens, não é as circunstâncias, não é o dinheiro, nada pode mais resolver o homem dos seus problemas mais prementes que ele tem em seu coração, senão Jesus Cristo. Talvez você esteja com problemas de ordem emocional, talvez você esteja passando por problemas de ordem físicas, materiais, não sei. Talvez você tenha contraído uma doença, talvez até esse coronavírus, eu não sei, mas o que eu sei e eu posso lhe dizer, querido, é que se você for até Jesus Cristo e assim como Jairo, pela fé, se prostrar ao Senhor, certamente você encontrará a resposta para a sua vida, porque o nosso Deus, ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Meus irmãos, segundo, é preciso reconhecer a soberania de Jesus. O texto sagrado diz, ele nos garante isso, que Jairo não foi somente até Jesus, mas o versículo 22, na parte B, diz que ao chegar a Jesus Cristo, Jairo se prostrou aos seus pés. Isso é uma atitude de reverência. Quando o homem se inclina, quando o homem se prostra diante dos pés de um outro homem, é porque ele está demonstrando uma atitude de reverência, uma atitude de humilhação, uma atitude de reconhecer que aquele a qual ele se prostrou tem mais poder do que ele, uma atitude até de reverência e adoração. Jairo reconheceu que Jesus Cristo não era qualquer pessoa. Jairo reconheceu naquele momento, irmãos, que aquele a qual ele estava buscando era, sobretudo, o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos dar resposta para as nossas vidas e nos tirar dos momentos mais difíceis. E quando nós recorremos ao Senhor e nós vamos até Jesus pela fé e nos prostramos diante dele, nós estamos reconhecendo a sua soberania, a sua glória, a sua majestade. Quem assim faz, irmãos, tenha certeza, recebe o favor de Deus. Porque nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor Jesus. Nós precisamos definitivamente reconhecer que somente Jesus tem poder para curar, para libertar, para sarar, para salvar o homem de todas as suas mazelas, sobretudo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, Jairo se prostrou nos ensinando que precisamos, para alcançarmos a graça do Senhor, precisamos ir até Jesus e também nos prostrarmos diante do Senhor. Mas terceiro, é preciso também, queridos, não só ir, é preciso também não só se prostrar em uma atitude de reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, se prostrar aos seus pés, mas é preciso também suplicar, é preciso também pedir, é preciso também clamar. Embora Deus saiba das nossas dores, dos nossos sofrimentos, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você reconhecer a sua soberania, mas Ele também quer ver você dizendo: meu Pai, Paizinho querido, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. Esse é o terceiro ensino que Jairo nos dá nesta tarde, irmãos. Primeiro, ele vai até Jesus. Segundo, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo a sua majestade santa. E agora ele suplica, ele pede ao Senhor que o Senhor venha ao seu socorro. Queridos, é preciso pedir a Jesus. Foi o que Jairo fez quando chegou. O texto sagrado, no versículo 23, irmãos, diz que insistentemente Jairo suplicou a cura da sua filha. Olha o que diz o versículo de número 23. E insistentemente lhe suplicou, ou seja, clamou, pediu ao Senhor: Senhor, a minha filha, ela está à morte. Ele reconhece que a filha dele tinha uma doença que poderia levar a filha à morte. E ele diz: a minha filha está à morte, Senhor. Venha, imponha as suas mãos sobre ela para que ela seja salva. Para que ela seja salva e ela viverá. Venha, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Meus irmãos, que coisa linda nós podemos ver tantos ensinamentos na vida deste homem chamado Jairo, que no seu momento de angústia, no seu momento de dificuldade, ele não ficou batendo em portas que não podiam resolver, ele não ficou buscando em caminhos que não podia solucionar, mas ele foi a pessoa certa, e no momento certo ele se dobrou diante do poder do Senhor, e ele clamou: Senhor, venha, Senhor, eu insisto,
cure a minha filha, impõe as suas mãos sobre ela, e ela ficará salva, e ela ficará curada. É preciso ter fé, querido. É preciso ter fé para que a mão de Deus haja ao nosso favor. É preciso que você reconheça que acima de tudo e de todos existe um Deus todo-poderoso que milita as nossas causas, que intercede ao nosso favor e que está sempre só esperando ver a nossa ação, ver a nossa atitude. A quem você tem recorrido? A quem você tem depositado a sua esperança e a sua fé? Aonde está o seu coração nesses momentos de dificuldades que nós estamos enfrentando? A quem você tem se prostrado para reconhecer o seu poder e a sua majestade, para adquirir a resposta para as suas indagações? A quem você tem clamado nesses momentos difíceis? Jairo nos ensina, meus irmãos, que o caminho é Jesus. Não há outro. Não há outro que possa nos atender neste momento. E uma coisa que é muito interessante sabermos, que quando nós vamos até o Senhor Jesus Cristo e suplicamos o seu favor, Jesus Cristo, queridos, Ele caminha ao nosso favor. Ele caminha conosco. Segundo, Jesus caminha com os que o procuram de todo o coração. Veja o que diz o versículo de número 24. O texto sagrado diz que após o momento de Jairo ter ido a Jesus e suplicado a ele o seu favor, o versículo número 24, meus irmãos, diz que Jesus foi com ele. Jesus Cristo foi com Jairo. E sabe por que Jesus foi com Jairo? Porque Jairo reconheceu a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Jairo reconheceu que Jesus Cristo era diferente. Jairo reconheceu que somente Jesus tinha poder para curar. Meus queridos irmãos, Jairo não teria ido a Jesus se ele não soubesse, se ele não tivesse visto ou ouvido Jesus em outros momentos operar com grande poder e glória. Ele foi com fé, com esperança, com convicção, porque ele sabia, aleluias, que Jesus Cristo é o Senhor e que somente Jesus responde às orações aflita dos seus filhos. Busque na pessoa certa. Quando você vai até Jesus e clama, meus irmãos, a resposta é certa. Confie de todo o coração naquele que tudo pode. Nesses momentos adversos, creia que Jesus Cristo, Ele não te desamparará. Ele não te deixará. Porque Ele mesmo declarou em sua palavra: eu não vos deixarei só. Eu nunca vos deixarei e nunca desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele diz que aqueles que me procuram me acham. Aqueles que me buscam me encontram. Oh, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos correr para os pés do Senhor Jesus. Creia de todo o coração, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. E de fé em fé e glória em glória nós alcançamos a graça do Senhor. Jairo era um homem de fé. Era um homem que, apesar de ser chefe de uma sinagoga, religioso, ele era temente a Deus e ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor da glória, porque ele como bom homem, conhecedor de Deus, conhecedor da obra do Senhor, ele sabia que nenhum homem podia fazer o que aquele homem, o que o Rabi da Galileia podia fazer. Ele já sabia que Jesus havia andado sobre o mar, ele sabia que Jesus já havia curado cegos, curado leprosos, ressuscitado mortos. Ele sabia que o Senhor já havia acalmado tempestade. Então não existia incredulidade no seu coração, porque ele fora até Jesus e clamou: mestre, socorre, me ajuda minha filha. E eu quero dizer para você nesta tarde, se você crê de todo o seu coração, você verá a glória de Deus.
O texto sagrado nos diz que Jesus foi com ele. Meus irmãos, Jesus caminha com os que o procura de todo o coração. Assim ele fez com Jairo e assim ele poderá fazer por você também. Foi isso que aconteceu com Jairo, querido. E quando Jesus caminha conosco, irmãos, não precisamos temer as más notícias. Não precisamos. Os versículos 35 e 36 diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Porque ainda as incomodas o mestre? Jairo ainda estava falando com Jesus, quando os seus funcionários chegou até ele e disse: olha, perda de tempo, a tua filha já morreu, você não precisa mais incomodar o mestre. Meus irmãos, quando Jesus caminha conosco, nós não precisamos temer as más notícias, porque Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Olha o que Jesus diz na sequência, queridos, no versículo 36. Jesus então responde, sem acudir tais palavras, ou seja, sem dar razão, sem dar pouco caso a essas palavras, ou ignorando essas palavras, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, aleluia. Meus queridos, quando o Senhor Jesus caminha conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Talvez as pessoas estão chegando para você e dizendo: olha, já tudo perdido, já não há mais o que fazer, você não precisa mais perder o seu tempo, porque está tudo terminado, está tudo acabado. Mas não dê ouvido às más notícias, porque Jesus Cristo, ele está acima da vida e da morte, ele está acima de todas as coisas, e ele diz para você, e você só precisa crer. Não temas, creia somente. Não temas, não temas, não seja temeroso, apenas creia. Porque quem está aqui tem poder para chamar à existência aquilo que não existe, porque eu estou acima da morte. Eu venci a morte, diz o Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, diz aquele que tem a chave do poder do céu, da morte e do inferno. Não precisamos temer. Segundo, quando o Senhor Jesus Cristo caminha conosco, irmãos, a morte não tem a última palavra. Não é o fim. Veja o que diz o versículo de número 39. Ao entrar no quarto onde a jovenzinha tinha falecido e estava morta, ao entrar lhes disse o Senhor Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? Olha o que Jesus disse à família, disse a Lázaro, a mãe da garota, disse às pessoas, os seus familiares que estavam ali pranteando a morte daquela garotinha. E Jesus, o Senhor da vida, aleluia, ele chega e ao entrar ele diz: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, aleluia. Quando Jesus caminha conosco, quando Jesus caminha com você, a morte não tem a última palavra, meu irmão. Creia nisso. Era como se Jesus estivesse dizendo nesses dias atuais: olha, vocês não fiquem assustados, não entrem em pânico. Este vírus, esta pandemia, ela não tem a palavra final, ela não tem o poder sobre vossas vidas sem que eu não permita, porque eu sou o Senhor da vida e da morte. Oh, meus irmãos, nós precisamos crer nesta palavra. Jesus trouxe essa palavra de esperança àquele povo quando disse: a menina não está morta, ela está dormindo. Oh, aleluia. E terceiro, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo caminha conosco, quando ele caminha com você, a fé no Senhor Jesus,
Ela triunfa sobre o medo. Nós precisamos crer. Quando Jesus caminha conosco e a nossa fé está posta em Jesus, a fé triunfa sobre o medo. É o que nos diz os versículos 41 e 42 desta palavra, quando afirma, tomando-a pela mão. Quando Jesus chega no leito daquela jovenzinha e então pega na sua mão, Jesus declara, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus caminha conosco, a fé nele triunfa sobre o medo. Nós não devemos temer nem mesmo a morte, porque ele tem poder sobre a vida e a morte. Nós não podemos ficar temerosos, amedrontados diante dessa pandemia louca que está por aí, se nós estivermos assim como Jairus, com o nosso coração firme em um Deus que tudo pode. Certamente o Senhor nos trará esperança, cura, restauração, libertação, porque Ele é o Senhor da vida. A Bíblia diz isso para mim e para você. O meu justo caminha pela fé. Ele caminha não pelas coisas que vê e pelas coisas que ele pode tocar, mas ele caminha de fé em fé e glória em glória. Ah, meus irmãos, quando Jesus caminha conosco, a fé no Senhor triunfa sobre o medo. E então chegou exatamente a esperança para Jairo. E sabe por quê? Porque Jairo buscou na pessoa certa. Porque Jairo se prostrou diante da pessoa certa. Porque Jairo clamou a pessoa certa. Quando batemos na porta certa, ela se abre. Quando pedimos a pessoa certa, ele atende. E Deus é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Então finaliza o versículo dizendo: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O medo foi embora. O medo sumiu. Porque quando a nossa fé, a nossa esperança está posta em Jesus, a fé vence o medo. A fé vence o medo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para vencer a morte. E não há pandemia, não há vírus, não há conflitos, não há problemas, não há enfermidade alguma que poderá nos colocar medo ao ponto de nos afastar da presença de Deus, porque Jesus Cristo tem poder. E ele finaliza dizendo: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Olha que tema, olha que mensagem, olha que reflexão linda que o Senhor Jesus Cristo nos concede nesta tarde. Quer saber, meus irmãos? Não seja temeroso. Creia somente, mas não creia em qualquer coisa. Mas não busque a qualquer pessoa. Mas não se prostre diante de qualquer um que você vê pela frente lhe prometendo juras de curas, libertação e vitória. Não. Somente em Jesus podemos alcançar o favor de Deus. Somente Jesus. Aleluias. Ele é o autor da nossa salvação. Somente Ele pode nos dar resposta. Por isso que eu canto, por isso que eu exalto, por isso que eu adoro a este Deus. Como diz o versículo, como diz o hino 60 do nosso cantor cristão, em uma atitude de reverência, em uma atitude de adoração e louvor ao nosso Deus. Ele diz assim: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai.
o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Nós gloriamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele é o único Deus sobre toda a face da terra. Ele é o Senhor das nossas vidas, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e bondade na presença de Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus fale ao seu coração e que você seja ricamente abençoado por esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz e uma boa tarde a todos, no nome de Jesus.